Convido os irmãos para que abram a palavra do Senhor na carta de Paulo a Tito, capítulo 2, de 11 a 15. Diz assim a palavra de Deus: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Diz essas coisas, exorta e repreende também com toda a autoridade. Ninguém te despreze. Amados irmãos, nessa manhã eu quero falar sobre os benefícios da graça especial e bendita de Deus aos seus eleitos. Vamos orar? Pai bendito e santo, somos gratos ao Senhor pelo privilégio de nesta manhã, dia do Senhor, somos convocados, ó Deus, para a adoração do Teu nome. Sabemos, ó Deus, o quanto é maravilhoso isso, para nós que conhecemos a Ti, aonde, ó Deus, nós podemos ouvir a Tua voz, através da Tua palavra, adorá-lo e sermos grandemente abençoados, ó Deus, quando estamos no ajuntamento solene. Rogamos a Ti, ó Deus, que neste momento o Senhor, ó Deus, fale aos nossos corações, que nesta palavra bendita do Senhor, ó Deus, que é tão rica e preciosa, possamos ser, ó Deus, edificados, exortados. E se há alguém aqui nesta manhã que não conhece o Senhor, que não conhece, ó Deus, essa graça bendita, possa vir, ó Deus, a se render aos Teus pés. Louvamos, ó Deus, o Teu nome, em nome de Teu Filho amado, nosso bendito Redentor. Amém. Amados irmãos, quem de nós que pode olhar para trás na sua própria vida e não reconhecer a graça abundante do Senhor? Quem de nós que de fato nascemos de novo pode chegar a um momento na sua vida e dizer: eu sou o que sou e tenho o que tenho é pelas minhas próprias forças? De fato, nenhum de nós pode chegar a esta conclusão, pois sabemos que quando nós olhamos para a nossa vida regressa, nós vamos ver exatamente a graça abundante do Senhor em nossas vidas. Por isso, o que somos e que temos é somente pela graça do Senhor Deus. Este pequeno texto que nós acabamos de ler, carta de Paulo a Tito. Tito é um jovem pastor e Paulo está aqui instruindo ele, né? Primeiro, no capítulo 1, ele vai falar sobre a importância dele ali naquela igreja de Creta, ele instituir presbíteros, e ele coloca ali a definição de o que é um homem para ser eleito um presbítero. E a preocupação exatamente é a questão do pastoreio do povo. O presbítero ele deve estar profundamente em contato com a Escritura, e é com a Escritura, com a palavra de Deus, é que ele vai instruir o povo. E Paulo faz isso a Tito no primeiro capítulo. No segundo capítulo ele vai falar sobre como que deve ser o viver de várias classes de crentes, não é? E nesse final aqui do capítulo 2, de 11 a 15, Paulo vai trazer, ou vai dar ali a Tito, algumas lições preciosíssimas, dos quais nós podemos ter para nossas vidas hoje também. E
No capítulo 11 aí, Paulo diz assim: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. A graça de Deus em Cristo, Ele dissipa as trevas, trazendo salvação para os seus eleitos. Ele está dizendo aí: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, dissipando, de fato, fazendo um divisor de águas aí na vida daquele que nasceu de novo. Esse versículo, ele traz alguma confusão para alguns, que alguns pegam esse texto dizendo que Cristo morreu por todos os homens da terra. Mas isso é muito fácil para a gente dissipar essa heresia, porque no primeiro versículo da carta de Paulo, capítulo 1, versículo 1, Paulo já vai dizer aí o que ele está na sua mente. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. Então Paulo está escrevendo aqui, mostrando para Tito que ele está estabelecendo a doutrina, e essa doutrina, de fato, ele está falando dos eleitos de Deus. O outro argumento é que é o contexto anterior, exatamente do capítulo 2, do início do capítulo 2, quando Paulo vai dizer o seguinte: tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. E ele começa a dizer: quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruires as jovens recém-casadas a amarem ao marido e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Quanto aos moços, de igual modo, exorta-os para que em todas as coisas sejam criteriosos. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras, ele diz a Tito. No ensino, mostra integridade e reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado e não tenha indignidade nenhuma que dizer a vosso respeito. Quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação, não sejam respondões, não furtem, pelo contrário, deem prova de toda fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de nosso Deus, Salvador, Cristo Jesus. Então ele entra no capítulo 11 dizendo: porquanto a graça de Deus se manifestou a salvadora a todas essas classes de pessoas, servos de Deus. Então não são todos os homens, como alguns pensam que é. A graça de Deus, meus amados irmãos, é seu favor ativo em dar o maior dom aos que merecem o maior castigo. Nós podemos ver em 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 9, quando Paulo diz assim: pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. A graça de Deus é o seu favor ativo em dar o maior dom aos que merecem o maior castigo. A graça de Deus veio resgatar o homem do maior mal possível, a saber, a maldição de Deus sobre o pecado, e lhe conceder o maior benefício possível, a saber, as bênçãos de Deus sobre a alma e o seu coração eternamente, sua alma e o seu corpo eternamente. Meus amados irmãos, que graça preciosa é esta que o Senhor Deus fez conosco, onde nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, aonde nós, que merecíamos a ira de Deus, que merecíamos a maldição da lei, que merecíamos todas
aquilo que compete à ira de Deus sobre nós, e por final o inferno eternamente. Mas Ele não nos dá isso, Ele nos dá a vida eterna, e aqui e agora já em vida, Ele já nos dá a paz de Cristo, que excede todo entendimento. Isso é graça de Deus nas nossas vidas. Então, a graça de Deus em Cristo, ela dissipa as trevas, trazendo salvação para os seus eleitos. Em segundo lugar, a graça de Deus em Cristo é um sábio pedagogo. Quando nós olhamos aí no versículo 12, ele diz assim: educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Eu gostaria de parar um pouquinho nesse versículo agora e meditar algumas questões. Essa palavra educando aqui poderia ser muito bem colocada como um pedagogo. E pedagogo é aquele professor que pega na mão de uma criança e a leva para o ensino, para a educação, mostrando qual é o caminho, exortando, transformando a sua vida, mostrando a ela aquilo que é certo, aquilo que é errado. E Paulo está dizendo aqui que esta graça, ela nos educa, ela é esse pedagogo em nossas vidas. Então Deus é gracioso para conosco em nos aconselhar, em nos confrontar, em nos admoestar, em nos guiar, em nos convencer. Esta é a graça de Deus em nossas vidas. É isso que Ele tem feito, esse trabalho, como se fosse um trabalho de um pedagogo. E esta graça de Deus em Cristo, ela nos educa de forma negativa e de forma positiva, como nós podemos ver aí. Interessante porque esse método de Paulo não é novo aqui. Ele já tinha dito já em outros lugares, né? Quando ele está estabelecendo a doutrina, ele coloca primeiro a questão negativa para depois a positiva. Por exemplo, ele diz o seguinte: aquele que roubava, não roube mais, antes trabalhe com suas próprias mãos para acudir aquele que é necessitado. E Paulo está exatamente colocando essa questão aqui. Ele diz assim: educando-nos para que, questão negativa, renegadas a impiedade e as paixões mundanas. Ele coloca aí duas questões: renegadas a impiedade e as paixões mundanas. Então, a graça de Deus, ela vai fazendo isso na vida do crente, não só mostrando aquilo que é positivo, mas mostrando que você deve se afastar de tudo aquilo que é contrário à Escritura. Então, de forma negativa, a graça de Deus, ela nos induz a renunciar à impiedade e à perversidade. E nós podemos notar aí que a prática vivida de impiedade na Escritura, nós podemos abrir lá em Romanos. Eu gostaria que os irmãos fossem comigo, sem desmarcar a carta de Tito, em Romanos capítulo 1, dos versículos 18 a 32, nós vamos ver aí o que Paulo, ele está nos mostrando o que é uma vida de impiedade, quando ele diz assim, Romanos 1, a partir do 18, a partir do 18, a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça, porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensatos, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seus próprios corações, para desonrarem o seu corpo entre si,
pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disto, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza homens com homens e recebendo em si mesmo a merecida punição do erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídios, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus de que são passíveis de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Meus irmãos, esta é a vida de impiedade, que nós podemos olhar para trás e ver que Deus nos livrou. Qual a diferença nossa para esses que estão aqui, quando Paulo diz aqui no final, cheios de injustiça, malícia, avareza? A diferença desses para nós é somente a graça de Deus. É a graça de Deus que nos separa, porque se não fosse a graça de Deus, nós estávamos incluídos aqui, como Paulo também vai nos mostrar. Mas Paulo diz mais aí nesse versículo: educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, Então, o que são essas paixões mundanas? Desejo sexual desordenado, alcoolismo, ganância por dinheiro, o ser agressivo. Paulo vai colocar isso aí nessa carta de Tito, agora capítulo 3, versículo 3, ele diz assim: pois nós também outrora éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando uns aos outros. Esta é uma vida de, como diz aqui, paixões mundanas. Nós vivíamos assim, e o Senhor Deus, por sua graça preciosa, nos livrou, nos tirou, nos dando o maior bem, que é a sua salvação em nós. Quando a graça de Deus, meus amados irmãos, toma posse do pecador, ele de fato repudia a impiedade, ele repudia tudo aquilo que desagrada a Deus. A vida dele agora é de santidade. Não que nós não pecamos, mas quando nós pecamos, nós arrependemos do pecado, nós nos arrependemos do pecado. Mas Paulo, ele nos mostra também nesse versículo aqui o aspecto positivo dessa graça bendita, quando ele diz: vivamos no presente século. Aí ele diz: sensata, justa e piedosamente. Nós vamos ver aqui que quando Paulo diz aqui sensata, é comigo mesmo. Quando ele diz justa, é com o próximo. E quando ele diz piedosamente, é para com Deus. Então essa graça de Deus, ela afeta toda a minha vida, em todos os aspectos. Então a graça de Deus, a graça nos educa para vivermos nesta presente era uma vida sensata, justa e piedosamente. E essa palavra piedosamente é você viver de forma que você tenha atos dia a dia que glorificam a Deus, Então nós vamos ver essas três dimensões aqui que Paulo nos mostra, do qual nós devemos viver pela graça de Deus. Em primeiro lugar, ele diz aí, então, esta palavra sensata, que é comigo mesmo, domínio próprio, fazer uso adequado dos desejos e impulsos, que em si mesmos não são pecaminosos, e vencer os que são pecaminosos. Então você ter conforto, você ter desejo sexual, você ter desejo de trabalhar, de crescer, de prosperar, isso em si não tem pecado algum.
quando feito dentro dos parâmetros da Escritura. E nós devemos, de fato, estarmos buscando a graça de Deus sempre em nossas vidas, para que em todos os aspectos de nossas vidas nós possamos glorificar ao nosso Deus. Mas em segundo lugar, quando Paulo vai colocar essa palavra justa, a palavra, ela significa justiça, honradez, integridade nos relacionamentos, ou seja, eu devo ter integridade nos meus relacionamentos, tratando o meu próximo com justiça, servindo ao meu próximo. Esta palavra aqui que Paulo está usando aqui, exatamente de forma que eu tenho que trabalhar, tratar todas as pessoas que estão ao meu redor com justiça, com equidade. Em terceiro lugar, esta palavra, piedosamente, ela quer dizer devoção, piedade, verdadeiro fervor e reverência para com o único que é digno de adoração, o único que é digno de adoração. Então, nós devemos ter uma vida piedosamente, uma vida de oração, uma vida de leitura da Escritura, uma vida de convívio com os irmãos, viver de forma piedosamente, com atos, como já disse, para glorificar o nosso Deus. E Paulo, ele traz ao nosso entendimento que a sã doutrina, de fato, ela anda junto com uma vida prática. Acho interessante, muito interessante isso que Paulo faz aqui com Tito, quando ele diz aí assim, no versículo 1 do capítulo 2, ele diz assim, tu, porém, fala o que convém, o que você quer, o que está no seu coração, não, fala o que convém à sã doutrina. E ele vai então no versículo 12 exatamente colocar isso daí: educando-nos para renegar as impiedade e paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Eu não devo só rechaçar aquilo que é contrário à Escritura, mas eu devo exaltar a nosso Deus e a sua graça na minha vida, por aquilo que Ele tem feito na minha vida. Então, para mim poder ter essa prática de vida, de fato o que Paulo está mostrando aqui, que eu devo ter uma doutrina correta, uma doutrina da palavra de Deus, e a palavra de Deus bem posta no meu coração. Mas em terceiro lugar, no texto, eu quero ver com os irmãos que a graça de Deus em Cristo é o preparador eficaz de nossas vidas. Quando ele diz aí no versículo 13, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Cristo Jesus. É um preparador eficaz. Ele diz aí então, que todos nós, os eleitos, aqueles que nasceram de novo, nós devemos viver uma vida cristã autêntica, pois temos uma esperança inabalável de vida eterna. Nós precisamos viver desta forma que Paulo está falando, de forma justa, sensata e piedosamente, dia a dia em nossas vidas, sem jamais tirar os olhos de Cristo, aquele que virá. Meus amados irmãos, nossas vidas e a vida de muitos crentes seria muito mais tranquila se nós jamais tivéssemos perdido, que muitas vezes nós perdemos de vista essa verdade, de que nós devemos viver dia a dia com essa esperança no coração, essa esperança viva que o Espírito Santo põe no nosso coração, pela volta de Cristo, pela manifestação da sua graça eterna. A graça de Deus nos educa a fim de vivermos vidas consagradas enquanto aguardamos a bendita esperança. E essa esperança, por que ela é bendita? Por que ela é bendita esperança? Paulo diz aqui, guardando a bendita esperança. Ela é bendita, meus amados irmãos, por causa do fundamento desta esperança. Eu gostaria que os irmãos olhassem comigo 1 de Pedro 1,3. 1 de Pedro 1,3 diz assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo,
que segundo a sua muita misericórdia nos resgatou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança. Eu fui salvo, eu fui transformado para viver nessa esperança, sempre, todos os dias, independente dos problemas que eu estou passando, independente se eu estou mal ou se eu estou bem. Eu preciso ter esta esperança bendita de que um dia o Senhor virá me buscar, ou um dia eu vou me encontrar com Ele. E Pedro também, ele fala também nesse mesmo capítulo 21, versículo 21, ele diz assim, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a nossa fé e esperança estejam em Deus. Mais uma vez Pedro está mostrando exatamente isso, que eu devo estar vivendo esta esperança. Mas mais, por que essa esperança, Paulo diz aí que essa esperança ela é bendita, por causa do autor dessa esperança. Qual é o autor da nossa esperança? Nós vamos ver então Romanos 15, 13, o que Paulo coloca para nós aqui, em Romanos capítulo 15, versículo 13, ele diz assim, e o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Olha que tremendo, meus amados irmãos, o Deus da esperança, Ele nos faça ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor, por esse Deus bendito e maravilhoso que nós temos. E também 2 Tessalonicenses 2,16, Paulo também vai colocar assim, ele vai dizer assim, ora, nosso Senhor Jesus Cristo mesmo e Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça. Esta graça é bendita, ela nos traz esperança a cada dia. Mas essa esperança também, meus irmãos, ela é bendita por causa do nosso maravilhoso objetivo. Essa esperança, ela não é uma fé no escuro, ela tem de fato um objetivo pleno. Primeiro delas, a vida eterna, a esperança de estarmos com Cristo na vida eterna e eternamente todos os eleitos, estar diante dEle, louvando e engrandecendo o nome dEle, pela salvação, a salvação preciosa que Ele nos deu, nos tirando do império das trevas e nos transportando para o reino do Filho do seu amor, e a glória eterna. Nós vamos ver isso em Tito, nessa mesma carta de Tito, capítulo 1, versículo 2, ele diz assim, na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. E no 3,7, ele diz assim, a fim de que, justificados pela graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. A nossa esperança, ela está naquilo que nós, de fato, estamos caminhando, que é para o encontro do nosso Senhor. Mas mais, essa esperança, ela é bendita por causa dos preciosos efeitos da esperança. Essa esperança que nós vivemos dia a dia, ela traz alguns efeitos aqui e agora para nós. Eu gostaria de mostrar para os irmãos, o primeiro delas é que essa esperança nos dá paciência. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3, Paulo diz assim, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor, e a firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, da firmeza da vossa esperança. Paulo está elogiando esta igreja e esses irmãos por causa da firmeza que eles tinham na esperança. Eles eram irmãos esperançosos, eles comunicavam um com o outro sobre essa esperança gloriosa da vinda de Cristo.
ou da vida eterna. Fraqueza no falar. 2 Coríntios, Paulo vai dizer assim, 2 Coríntios 3,12, Paulo vai dizer assim: tendo, pois, tal esperança na vida eterna, em Cristo Jesus, servimos-nos de muita ousadia no falar, franqueza no falar. Não tem necessidade alguma de nós estarmos escondendo coisas, mas a nossa vida deve ser uma vida aberta para todos aqueles que quiserem investigar a nossa vida. Então, franqueza no falar. Esta esperança, Paulo diz aí, pois tal esperança servimos de muita ousadia no falar. E purificação na vida. 1 de João 3,3. 1 de João 3, capítulo 3, versículo 3, João diz assim: e a si mesmo se purifica todo o que nele está, que tem esta esperança, assim como ele é puro. E a si mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. Por isso que essa esperança, meus amados irmãos, ela é preciosa, ela é bendita, como diz Paulo aí. E essa esperança, ela é jubilosa pela manifestação do Senhor Jesus, que nos prepara para uma vida com Ele. Dia a dia, o Senhor tem nos preparado, como diz Paulo aqui, vivendo uma vida sensata, justa e piedosamente. Ele tem nos preparado a cada dia, como um professor prepara uma criança. Ela tem nos preparado dia a dia, para que de fato venhamos a encontrar com o Senhor. Ele está nos purificando a cada dia. Essa esperança nos traz uma vida de gratidão, Eu fico pensando, irmãos, quando eu vejo muitas vezes irmãos reclamando da vida, reclamando de coisas que muitas vezes nem faz muita diferença. Essa graça, de fato, ela traz no nosso coração muita gratidão por aquilo que Deus fez por nós, por esta graça bendita e preciosa. E como nós vimos no domingo passado com o pastor Alfredo, que embora a vida cristã seja marcada por mais sofrimento do que por triunfo, e essa é a realidade, mas a nossa esperança é segura. O nosso ânimo deve ser livre de desespero. Nós temos que ter essa consciência, essa verdade benquista no nosso coração, de que realmente a vida cristã ela é marcada mais por sofrimento do que vitórias. Mas nós temos algo, meus irmãos, que nenhum outro tem, que é de fato essa esperança bendita, essa segurança que temos nas mãos do nosso Redentor. E nós podemos ver aí também, nos versículos 13 e 14a, quando Paulo diz assim: aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo deu por nós. Paulo nos mostra aqui com clareza a divindade do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse que a si mesmo se deu por nós é o nosso Deus e Salvador, Cristo Jesus. Ele está mostrando aqui de forma clara esta divindade do nosso bendito Redentor. Meus amados irmãos, mas mais um ensinamento que eu quero tirar, e o último desse texto, é que a graça de Deus em Cristo é o nosso purificador pleno. Olha o que Paulo diz no versículo 14: o qual a si mesmo se deu por nós, para remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Cristo deu-se por nós, devemos viver para honrá-lo. Eu não posso deixar nesse momento de citar 2 Coríntios capítulo 5, versículo 15, quando Paulo diz assim, 2 Coríntios 5,15, ele diz assim:
e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Devemos viver por aquele que morreu por nós, devemos negar a nós mesmos a cada dia e vivermos para Ele. Cristo então deu-se por si, por nós, então nós devemos honrá-lo em toda a nossa vida. Por sua morte expiatória, Ele teve méritos para que o Espírito Santo pudesse operar em nós a santificação. Meus irmãos, para pensar, como que nós iríamos ser santificados sem a morte de Cristo? A morte de Cristo é aquela que nos santifica. Cristo morreu por nós com um duplo propósito. Em primeiro lugar, para nos redimir ou resgatar-nos do poder do maligno, para nos tirar do poder do maligno, porque por nós mesmos nós não conseguimos. O homem por si só ele não pode se desvendar disso aí. E Ele nos livra do poder do pecado. Ele também nos livra do poder do pecado. Não só nos resgata do poder do pecado do maligno, mas também do poder do pecado. Ele também nos mostra aqui, nesse versículo 14, que para nos purificar por meio do seu sangue e do seu Espírito, quando ele diz aí, o qual a si mesmo se deu por nós para remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. A igreja é o povo de Deus que deve ser zeloso de boas obras, é o que Paulo está dizendo aí. Mas precisamos de fato compreender, meus irmãos, que nós somos salvos por sua graça, como diz lá em Efésios 2, 8 e 9 e 10, quando Paulo diz: pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, não de obras para que ninguém se glorie. E estas obras, exatamente só um crente, só um nascido de novo, ele pode realizar, porque o que Paulo está nos mostrando aqui, é que essas boas obras são de fato aquelas que estão ligadas à morte de Cristo, o qual a si mesmo se deu por nós para purificarmos toda iniquidade, purificar para si mesmo um povo zeloso de boas obras. As boas obras, meus irmãos, não é aquilo que eu penso que são as boas obras, mas aquilo que está dentro da Escritura, que são estabelecidas como boas obras. E no versículo 15, aí eu gostaria de ver com os irmãos que Paulo diz aí a Tito, que ele deve continuar a exortar e repreender continuamente. E ele diz assim no versículo 15: digo estas coisas, exorta e repreende, também com toda autoridade. Que autoridade é essa que Paulo está falando aqui para Tito fazer? É a autoridade daquilo que ele deve por si só tomar a decisão e dizer que é? Não, ele fala isso no versículo 1. No versículo 1 ele vai mostrar para Tito qual é a autoridade, já mostrou para Tito qual é a autoridade. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Não é aquilo que está na sua cabeça, mas aquilo que está na Escritura. É isso que Paulo está dizendo aí para esse jovem pastor Tito. E Tito, então, ele deve insistir sobre uma vida de santificação, como oferta de gratidão a Deus por sua maravilhosa graça. Ele deve, então, insistir sobre esta vida de santificação. E tudo isso, meus amados irmãos, deve ser feito com toda a autoridade de Cristo. É o que ele está mostrando aí. Porque Tito ali, ele estava de fato representando a Cristo, quando ele está de fato pregando a sua palavra, pregando a sua doutrina, a doutrina de Deus, que está expresso na Escritura. E Paulo então ele fecha esse texto dizendo o seguinte: ninguém te despreze. Tito deveria pregar e viver de forma digna o Evangelho. Ninguém te despreze. Eu acho interessante, irmãos, quando ele diz assim, ninguém te despreze, mas antes um pouquinho ele já tinha falado para Tito, como que deveria ser o proceder de Tito. Quando ele diz aí no capítulo 2, versículos 7 e 8, ele diz a Tito: Tito, torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino mostra-te integridade e reverência, e linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado
e não tenha indignidade nenhuma de dizer a nosso respeito: Tito, ninguém vai te desprezar, você está pregando a palavra de Deus se você fizer dessa forma. E a impressão que dá aqui, meus amados irmãos, é que Paulo está dizendo aqui: Tito, você primeiro tem que impor isso na sua vida, para depois você falar para os outros. Você precisa ser exemplo, torna-te pessoalmente padrão das boas obras. E ele então termina esse capítulo dizendo aí no versículo 15: ninguém te despreze, ou seja, por causa da Escritura, ninguém vai te desprezar. Ninguém vai te desprezar, porque você vai estar pregando a palavra de Deus de forma correta, de forma fiel. Eu gostaria então, meus irmãos, de terminar fazendo algumas aplicações para nossas vidas. Em primeiro lugar, somente a graça de Deus dissipa as trevas, trazendo santificação à vida do homem. Por isso nós devemos nos dobrar diante de Deus sempre, sempre, buscando a sua graça em nossas vidas, reconhecendo a graça dele em nossas vidas. Somente a graça de Deus é o grande pedagogo, que nos afasta da impiedade e das paixões mundanas e nos guia diante de Deus. Ele nos afasta de tudo aquilo que é contrário à Escritura e nos guia para o encontro do nosso bendito Senhor. Somente a graça de Deus em Cristo é o nosso preparador eficaz da sua igreja, que nos faz olhar com anseio para a manifestação em glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, como Paulo diz aí. Então ele está nos preparando a cada dia, para que o nosso olhar não deixe de estar para aquele que é o nosso bendito Redentor, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, como diz o autor aos Hebreus. E somente a graça de Deus em Cristo nos purifica de toda desobediência à lei, nos transformando em servos ricos em boas obras. Nós então podemos agora sermos ricos de boas obras, porque nós estamos em Cristo. Nós estamos então de fato com essa esperança bendita. E eu quero terminar, meus amados irmãos, lendo com os irmãos 2 Pedro, aliás, 2 Pedro, e eu termino com esse texto, 2 Pedro, gostaria que os irmãos acompanhassem, 2 Epístola de Pedro, versículos de 3 a 11, diz assim Pedro: visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-nos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Porque estas coisas existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém.